Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, pelo meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda segunda-feira, no canal de São Paulo, no meu canal no YouTube, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muito prazer recebendo o Dr. Murilo Spina, ele que é professor de Educação Física, fisioterapeuta e vai participar com a gente vai falar também de esporte paralímpico, até para contar um detalhe, né? Eu fiz alguns boletins para a agência Rádio Web sobre os Jogos Paralímpicos e eu entrei em contato com algumas pessoas para falar sobre diversas modalidades paralímpicas. E eu cheguei a entrar em contato com o Dr. Murilo Spina para falar exatamente sobre o levantamento de peso paralímpico. Ele trouxe lá um boletim, falou com a gente sobre o esporte, sobre a modalidade e a partir daí eu falei, olha, eu vou convidá-lo um dia você poder ir lá presencialmente no canal de São Paulo e está acontecendo exatamente nesta semana a presença do Dr. Murilo Spina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Fred? Vamos conversar um pouquinho então sobre esporte paralímpico. Com certeza, mas antes disso eu gosto sempre de apresentar o convidado. Você tem uma ligação com o esporte por ser atleta, né? Eu até perguntei, você foi judoca? Você falou, não fui judoca, sou judoca porque é algo que continua com você, o judô. E foi isso mesmo, né, Murilo? Isso mesmo. Então, o início da carreira, como toda criança, né, tem uma iniciação esportiva. Sempre. E o judô meu foi sempre diferente. Ligado às crianças, foi né? diferente, né? Sempre ligado também à área educacional, né? O judô envolve muita disciplina, então todo esse envolvimento pedagógico. E eu comecei desde os 6 anos de idade, né? Então, comecei aí os treinamentos do judô, então acabei levando um pouco mais a sério depois na época da adolescência, fui faixa preta, até os 17, 18 anos eu competia fortemente, alto rendimento, até uma lesão de joelho, uma lesão importante de joelho, naquela época não se tinha bons resultados, né, e tanto na parte de esportiva como na parte de reabilitação, né, para quem operava o joelho. Eu operei, consegui na época me recuperar bem, mas aí entrou naquela fase de estudo, de faculdade, em você optar em continuar os estudos ou focar na carreira de atleta. Eu acabei direcionando para a parte mais de estudo, mas de uma área que eu conseguiria acompanhar o esporte. Então o esporte está ligado na minha vida desde sempre. Que bacana. E até sobre isso, no judô, que categoria seria hoje, Murilo? Qual categoria? Hoje seria o Master, né? Já estou no Master. Não, sim, né? Mas a categoria de peso. E peso corporal hoje eu estaria aí a categoria até 72 quilos. 72 quilos. Na sua época, quem que era o grande nome ali? Era o Henrique Guimarães, né? Henrique Guimarães. Foi medalhista aí, isso. Você lutou com o Henrique? Eu cheguei, na época eu era mais magrinho, eu era uma abaixo da dele ainda, tá. né? Não cheguei a lutar com ele. Mas ele era meio leve, eu estava competindo no ligeiro, né? Então eu acabei não tendo contato com ele. Não, o meu era uma categoria ainda mais leve. Mas uma referência é o Henrique Guimarães. Sim, na mesma faixa etária. Na faixa etária, que legal. E aí, passando do judô, você falou em relação ao estudo, porque a gente sabe que esporte no Brasil, né, infelizmente, tirando o futebol, né? O cara tem que optar, ou ele vai seguir no esporte, ou vai ter que trabalhar. Tem algumas modalidades ainda, o cara consegue fazer as duas ainda, mas mesmo assim não é da mesma forma, não é tão o correto, né? Você tem que se dedicar a uma função só. E aí você foi pro lado da fisioterapia, foi isso, Murilo? Então, não, você foi para a educação física, o que você escolheu? E um outro detalhe que você falou do joelho, né? Hoje, por exemplo, uma artroscopia, dependendo de 30 dias, você já está de volta fazendo atividade 30 dias já está em atividade novamente. O que não era assim, era meses. O cara ficava meses lá se recuperando. E você vê a evolução da medicina esportiva também. Sim, exatamente. Aí eu optei em fazer educação física, eu já tinha em mente fazer as duas áreas, em acompanhar as duas áreas, então acabei fazendo primeiro o curso de educação física, e aí logo na sequência do término do curso da educação física eu já prestei para a faculdade de fisioterapia, fiz a fisioterapia, depois emendei uma pós-graduação, mestrado, e aí acabei direcionando para a carreira do paradesporto, através de um amigo de infância que fazia judô comigo, né? Ele sofreu um assalto, foi vítima aí de um ferimento de arma de fogo, ficou na cadeira de roda, então eu acompanhei todo o processo e na época eu tinha acabado já a educação física e estava no curso de fisioterapia, eu acabei acompanhando todo essa transição da carreira dele de atleta
para ser paciente, né, para virar um paciente efetivamente da reabilitação na fisioterapia. E aí começamos a introduzir o esporte como reabilitação dele, né? Sim. E aí acabamos chegando aí no levantamento de peso paralímpico, onde ele conseguiu algumas marcas expressivas e conseguiu se dar bem. Então a gente conseguiu direcionar também os nossos estudos e o foco no trabalho, e aí a gente está aí até hoje aí. São 22 anos na modalidade. 22 anos. No levantamento de peso específico? Levantamento de peso paralímpico, isso. Tá, que legal, bacana. E aí, Murilo, sobre isso, né? Sobre você contou a história do seu amigo que experimentou a bala, levou um tiro, foi um assalto, Assalto, né? isso. E aí, tem o trauma primeiro, né? Porque ele era um judoca, né? Tem esse trauma. E aí, através do esporte, ele continua aí tendo esse lado esportivo da competição, da conquista, dos resultados. Isso acaba facilitando, de uma certa forma, essa transição, Murilo, ou pelo contrário? Por ele ter sido um judoca, de movimentos completos, e aí ele tem uma limitação a partir de um acidente, um caso de assalto, né? A gente convive e vê diversas histórias de atletas paralímpicos que têm que conviver, às vezes é de nascença, às vezes é durante a vida, né? A gente vai observando o que vai acontecendo e cada um vai buscando o esporte de alguma forma. Mas no caso específico desse primeiro do seu amigo, e que você depois teve como exemplo, o esporte, quem já praticava esporte, é mais fácil mudar o esporte, né, para o paralímpico, ou aquele que não praticava ainda se encontra no esporte para, de uma certa forma, se adaptar a uma vida diferente? A gente acaba tendo, são duas situações distintas, né? Tá. Primeiro, que a pessoa que foi atleta e que acontece um fato desse, um trauma desse na vida da pessoa, ele acaba se apegando ao esporte, como ele já tinha essa origem, né, esportiva, ele acaba se apegando da forma que, como é que eu vou fazer essa mudança? Porque ele não escolheu aquela modalidade. A modalidade, a gente fala, a raiz dele é outra. Sim. Então existe a transição. Então o primeiro fator é a gente encontrar uma modalidade onde ele consiga uma performance parecida com a que ele tinha, ou até melhor. Nesse caso foi uma performance melhor, porque na época do judô ele não tinha uma performance internacional, era uma performance nível nacional. Então ele passou pela natação antes, então a gente conseguir encontrar uma modalidade para que essa pessoa se encontre, né? E aí sim começar a desenvolver nisso nele. O que facilita é a parte de concentração, geralmente já é uma pessoa competitiva, é uma pessoa já focada, então, em relação a descanso, a alimentação, a vida mais regrada, do que aquela pessoa que ficou deficiente ao longo da sua vida e aí ele encontrou o esporte como um caminho que ele não tinha na vida dele. Então, ele acaba tendo que se adequar de forma mais lenta, porque envolve toda essa parte de alimentação, descanso, treinamento, a rotina. O atleta, ele não é atleta só no horário, né, 8 horas por dia. Ele tem que ser atleta 24 horas, né? Porque ele tem que comer bem, tem que dormir bem, para ele poder treinar bem. Então, é uma visão um pouco mais global que aquela pessoa que não tinha uma raiz no esporte. Mas ele consegue se adequar também e consegue seguir a vida e com bons e excelentes resultados. E uma pergunta de curioso, sabe que o jornalista é curioso, Murilo. Por que você não foi para o judô paralímpico e foi para o levantamento de peso? Qual é o porquê? Porque você já foi judoca, você podia ir para um esporte que você já tinha um conhecimento. Sim. Por que não o judô paralímpico? Você teve a experiência, agora você vai contar. Sim. Não, eu acabei trabalhando já com o judô paralímpico, trabalhei inclusive com o nosso melhor atleta, né? Que é o Antônio Tenório, sim, né? Tenório. Foi aí, voltou agora da 7ª edição dos Jogos, né? Ele tem 6 medalhas paralímpicas, então é um fenômeno mundial, né? Ainda em atividade, então, e ainda querendo ir para a próxima Paralimpíada. Trabalhei com o Tenório, fiz parte da equipe dele, a gente tinha um projeto Londres 2012, que era um projeto de atletas que foram medalhados e que eram atletas que tinham perspectivas de medalha de ouro, chamava-se Projeto Ouro, né? E ele montava uma equipe multidisciplinar e aí ele me convidou para fazer parte da equipe. Então a gente tinha preparação física, tinha fisioterapeuta, tinha nutricionista, tinha o técnico, então todos envolvidos, então todos os profissionais envolvidos eram ex-judocas, né? Então ele montou uma equipe e aí a gente trabalhou junto aí por cerca de 6 anos, trabalhamos junto
direto, mas aí eu tô sempre acompanhando o judô paralímpico, né? Não tem jeito. Mas aí o levantamento de peso é onde você, nesse momento, tem se dedicado e vai seguir esse caminho, essa modalidade no seu caso. Hoje em dia o levantamento de peso paralímpico me ocupa full time, 24 horas por dia. Tá. Só para você explicar quem está acompanhando a gente, claro, na Paralimpíadas nem tudo foi transmitido, né? Infelizmente, né? E o levantamento de peso em alguns momentos só foram flashes, alguma amostragem. Como funciona o levantamento de peso paralímpico? Porque a gente tem a imagem muito do levantamento de peso olímpico, mas o paralímpico como funciona, por favor, Sim. Murilo? O levantamento de peso paralímpico, ele é bem interessante porque ele consegue ser praticado hoje em todas as academias, né? Que é o movimento básico, é o movimento de supino que toda academia tem e todo mundo gosta de treinar. A gente brinca que de segunda-feira é o dia de supino na academia, né? É o equipamento mais concorrido nas academias. E o Brasil é o segundo país em número de academia no mundo, então a gente tem uma perspectiva boa, é uma modalidade que é fácil ser trabalhada nos 4 cantos do país, a gente brinca. Né? O início do atleta é sempre, isso para todas as modalidades paralímpicas, pela classificação funcional. Então, a gente vai falar muito sobre isso no segundo bloco da classificação, que vira e mexe tem mudanças, existe polêmica no ar aí, mas a gente vai falar sobre essa classificação depois. Legal, e aí passando a classificação funcional, ele passa para a competição, que a divisão é por classes de categoria de peso corporal. Né? Tá. E a competição ela é por rounds, então cada atleta tem 3 tentativas, né? Ele faz 3 levantamentos são 3 árbitros que julgam. Eu também sou árbitro, além de classificador profissional. Então os 3 árbitros julgando esse levantamento, ele conta como movimento válido ou movimento inválido. Tá. E aí é considerado movimento válido a melhor tentativa dele para a classificação final da categoria. Ele já na prancha, ele faz o levantamento? Como que é, Murilo? Ele deitou no banco de supino, a gente chama de banco de supino. Eu falei prancha, mas é banco de supino. O banco de supino é adaptado, então é diferente do banco de supino das academias, é um banco mais alongado. Tá. Né? E onde os atletas ficam com as 2 pernas estendidas completamente. A modalidade é feita para deficiência de membros inferiores. Né? Ele tira a barra do suporte e aguarda o comando do árbitro-chefe. O árbitro dá o start, né, autoriza ele a iniciar o movimento, ele desce a barra até o peito, ele tem que obrigatoriamente encostar essa barra no peito e estender ela novamente até a extensão completa dos cotovelos e travar o movimento e esperar o árbitro dar o comando de guardar a barra. Então, normalmente, quanto tempo é essa... O movimento completo vai dar em torno de 3 segundos. Tá, e aí para ele manter o peso... Não tem tempo para manter, não. Ele travou o cotovelo e já é mandado guardar. Tá. A modalidade não trabalha com tempo. O atleta tem 2 minutos para execução do movimento. A partir do momento que ele é anunciado, ele tem 2 minutos para execução total, né? E aí a classificação o peso que ele consegue levantar, seria isso? Essa classificação? Isso, Quem levantou o maior peso dentro daquela categoria é o considerado campeão, né? Tá. E é feita a classificação total. Bacana. Nós estamos conversando com o Murilo Spina, ele que é fisioterapeuta, também trabalha com educação física, e a gente está falando sobre o esporte paralímpico, mais especificamente sobre exatamente o levantamento de peso. No próximo bloco a gente vai falar sobre a classificação funcional, porque eu não sei se no levantamento de peso teve ou não problemas, mas assim, no atletismo, natação, né? Nós temos aí atletas que ficaram de fora em virtude dessas mudanças colocadas pelo Comitê Internacional Paralímpico para o esporte. E está em discussão para Paris 2024 se poderemos ter outras mudanças ou não da classificação funcional, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu tô aqui no decorado do Versa Brooklyn. Vem pra cá, o senador Milton Campos 175. Eu tô ao lado do Piquet da Camargo Correia. Fechando com ele, o que ganha fechando negócio com você, Piquet? Fechando negócio comigo, Piquet da Camargo Correia, você ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, praticamente pé na areia. Eu tô com a minha família, eu quero 3 dormitórios. Quais metragens do 3 dormitórios, Piquet? 87 metros quadrados. Você tem 2 opções de planta, com 2 ou 3 dormitórios. Vem pra cá, vem conhecer o senador Milton Campos 175.
A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, pelo meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, estou esperando você se inscrever também lá no YouTube. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou com o Dr. Murilo Espina, que é fisioterapeuta e também educador físico, contando a sua história ligada a halterofilismo, ao levantamento de peso paralímpico. E eu falava sobre a classificação funcional, né, Murilo? Existiram algumas mudanças. O levantamento de peso também foi cometido por essas mudanças em relação à classificação ou reclassificação de atletas quanto à sua a limitação, né, o que você pode, o que não pode fazer, dependendo do seu grau de ou paralisia, algo que permite você praticar o esporte. No caso do levantamento de peso, como funciona e se teve mudança também? Legal. Então, a gente conseguiu, tivemos mudanças, né? Então, logo após os jogos, sempre existem as mudanças e as adequações, né? Tá. Ainda bem que existem as atualizações, para que a gente consiga acompanhar, né? E a tecnologia vem ajudando a gente nesse sentido, né? Então, se a gente pegar os primeiros jogos, né? Dentro lá do Hospital de Estoque Mandeville, a classificação era uma classificação extremamente médica, né? Então era por diagnóstico médico. Então hoje a gente evoluiu, hoje a classificação a gente chama até de classificação esportiva, não usa muito mais o termo de classificação funcional, a gente acaba adotando mais como classificação esportiva, então ela é baseada em evidências e teve uma atualização para todas as modalidades. O levantamento de pesos também teve, mas foram mudanças sutis que não tivemos impacto direto para alguns atletas. Por quê? Porque ela difere das outras modalidades. Tá. A gente costuma brincar que o levantamento de peso paralímpico é uma das modalidades mais inclusivas do movimento. Porque na mesma competição e na mesma categoria, a gente tem diversas deficiências, diversas sequelas. Tá. Então, na classificação nossa, ela acaba tendo o objetivo de analisar o atleta para saber se ele pode ou se ele não pode competir. Sim. Então, de maneira mais simples. Então, assim, se ele tem a deficiência e se ele tem um grau de deficiência que ele possa entrar no movimento paralímpico. Tá. Né? Tirando isso, não existe classes funcionais, como existe na natação, no atletismo, no basquete, outras modalidades, existem as classes funcionais, né? No levantamento de peso paralímpico não existe classe funcional, a gente chama de classe única. O que vai dividir os atletas depois que ele é elegível para a modalidade é exatamente o peso corporal dele. Então existem 10 categorias de peso masculino e 10 feminino. Depois que ele passa pela classificação funcional, existem alguns critérios mínimos que a gente chama de elegibilidade. E aí ele vai para a pesagem para que ele se adeque a dentro daquela categoria de peso corporal dele. Então é um pouco mais simples do que a divisão de classes funcionais. Porque é um exemplo claro que no Brasil aconteceu. O André Brasil, que era campeoníssimo na natação paralímpica, ficou de fora dos Jogos Paralímpicos com a mudança, né, funcional. Ele foi colocado como se fosse um nadador, entre aspas, olímpico, né? Não paralímpico. A gente tem alguns atletas que a gente chama, no caso que nem do André, de borderline, né? Sim. São os atletas que estão no limite, no limite da categoria, e se é uma classe, né, de entrada, então qualquer alteração e qualquer alteração na regra pode afetar. Então a gente teve alteração da regra do levantamento de peso, então os atletas de baixa estatura, né, por exemplo, com o nanismo, 80% deles têm deficiência de extensão do antebraço, do cotovelo, né? E essa perda de extensão compromete o movimento. Então, na regra antiga, acima de 20 graus de limitação, de extensão, ele seria inelegível, ele não poderia competir. Então, a atualização da regra tirou essa regra. Então, assim, hoje não existe mais esse critério de elegibilidade, ele pode competir, o que a gente faz é medir e analisar quantos graus ele tem e a gente passa isso para a arbitragem, para que a arbitragem olhe com outros olhos aquele movimento específico. Certo. Então, no passado, alguns atletas que não poderiam competir, hoje já podem competir. Então, a atualização, nesse caso, foi benéfica para o atleta. Mas cada modalidade tem o seu sistema. Mas sobre isso, por exemplo, você citou o nanismo, mas faz com que ele dificilmente ganhe uma competição ou, pelo contrário, há a possibilidade dele ganhar uma competição? Não, há a possibilidade de ele ganhar. Isso não impacta na performance dele. Não impacta. É só avisar o olhar. Só o olhar da arbitragem para saber quando o movimento dele acabou ou não. Porque, né, para o árbitro... O importante é quanto que ele consegue levantar de peso. Isso, exatamente. Se ele consegue
esticar de forma inteira ou Isso, mas isso aí precisa estar descrito num formulário, né, da classificação. Porque daí o árbitro ali, né, que vai ter um critério, já sei, ó, eu sei que ele tem até esse ponto que consegue levantar o peso, Isso, mas ele conseguiu levantar o peso. Isso, é confirmado através dos árbitros de plataforma, né? E você tem a mesa de júri, onde o classificador funcional fica junto com a mesa de júri na competição. Tá. Então, qualquer dúvida em relação à classificação funcional desse atleta, o classificador está acompanhando a competição. Então, ele está lá para também tentar resolver e ajudar qualquer tipo de dúvida que tenha. E essa é a sua função, Murilo? Ou uma das funções em relação ao levantamento de pesos? É uma das funções. Quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, a minha primeira experiência foi nos Jogos de Sydney, em 2000. No Brasil, a gente não tinha ninguém qualificado. Então, a gente voltou de Sydney com um livrinho de regra embaixo do braço. A gente não tinha livro de regras aqui no Brasil. Caramba. E aí a gente começou a fazer curso, a estudar. Então eu fui o primeiro árbitro internacional do Brasil, o primeiro classificador das Américas do levantamento de peso. Por conta de não ter profissionais ainda. Hoje a gente tem um quadro de arbitragem. O Comitê Paralímpico Brasileiro hoje conseguiu oportunizar cursos para esses árbitros se atualizarem. Então a gente tem hoje um quadro de arbitragem internacional. A gente teve agora em Tóquio 3 árbitros brasileiros representando a arbitragem brasileira. Então a nossa arbitragem hoje em competições, desde as nossas competições regionais, é um quadro de arbitragem bem completo e muito capacitado. Um quadro internacional. Internacional. A gente tem os árbitros nacionais também que trabalharam inclusive nos Jogos do Rio, junto com a arbitragem internacional. Então a gente tem um quadro de árbitro hoje de 22 a 25 árbitros que atuam nas nossas competições, estão sempre passando por qualificações técnicas. A gente tem árbitro nosso categoria 1 que dá curso pelo Comitê Internacional para a formação de novos árbitros. Então, normalmente, qual é a formação desse árbitro do levantamento de peso? No seu estilo, fisioterapia, educação física? Geralmente é educação física para o quadro de arbitragem. Para a parte de classificação funcional, médico, fisioterapeuta, ou que seja um profissional de educação física que mostre que está já trabalhando com esporte paralímpico já há algum tempo, né? E que tenha uma expertise também nessa área. E o comitê, a gente tem cursos oferecidos, sim, né? E esses cursos acabam dando oportunidade para que essas pessoas comecem a trabalhar com esporte paralímpico e comecem a evoluir nos estudos e assim se especializar cada vez mais. Então hoje a gente tem uma área de publicações científicas nacional muito grande, que antigamente a gente não tinha. Então a gente tem grandes pesquisadores hoje que focam só no esporte paralímpico. Bem interessante, bem legal e bem importante sobre isso. Murilo, no caso do levantamento de peso, você trabalha muito mais com atletas que tiveram trauma, acidentes, mais desse lado, claro, você citou o nanismo, que não seria isso, né? Já é nascença, né? Mas assim, os traumas são em virtude de acidentes ou tiro, algo assim, são coisas traumáticas, Murilo? Eu queria que você falasse um pouquinho esse lado também, por favor. Hoje no Brasil, a gente tem a maior parte dos nossos atletas que chegam pra gente, a gente fez parceria. A gente fez parceria, para você entender todo o contexto de a gente fazer a captação de atletas, porque a gente está preocupado, a gente conseguiu fomentar aqui agora... o esporte. Isso, a gente conseguiu agora a primeira medalha de ouro do movimento, da modalidade, que foi da Mariana, ainda sim, o feminino, né? A gente tinha, a primeira medalha foi no Rio com o Evânio, uma prata, então a gente conseguiu agora, a Mariana conseguiu o ouro. Então a primeira medalha de ouro da modalidade e de uma mulher, né? E a gente está preocupado também com a renovação, de capacitação de novos atletas. E para isso, o Comitê Paralímpico Brasileiro fez parceria com alguns centros de reabilitação. Então, Luci Montoro fez com o Sara Kubitschek, e a gente acaba indo para esses locais e dando curso para os profissionais que trabalham nesses setores para realmente direcionar um atleta que está na fase final de reabilitação para que ele conheça o esporte paralímpico e todas as possibilidades. E a maior parte realmente no Brasil hoje é de acidentes, né, e ferimento por arma de fogo, né? Então a maior parte. E a terceira causa seriam as congênitas, que a gente chama, né? Mas infelizmente ainda os traumas, né, por acidentes automobilísticos, então carro, moto e ferimento por arma de fogo ainda são a maior parte dessa demanda que a gente recebe.
E eu fiquei até sabendo assim que em hospitais, locais de recuperação, meio que é uma captação como se fosse. Você vê, vai num local e vê um modelo, você não quer ser modelo e tal. A captação é dessa forma, assim, de chegar e conversar, particularmente, olha, você não tem interesse, e aí mostra alguma coisa para que se há um interesse da pessoa em querer praticar, mais ou menos por aí, né? Um olhar clínico ali de observar, falar, acho que é ali que eu conseguiria. Quem sabe um atleta pode surgir dali, né? A Paralimpíada surgiu assim, né? Sim. Dentro do hospital de Estoque Mandeville, que era um hospital, né, focado para atender os pacientes voltados da guerra, né? E no setor de reabilitação, então foi introduzido o esporte como reabilitação, então é isso que a gente fez. A gente acabou voltando para as origens um pouco, indo nos setores de reabilitação, fazendo essa parceria e capacitando esses profissionais que trabalham no setor de reabilitação para que ele tenha um olhar mais clínico e que ele consiga observar potencialidades em alguns pacientes e mostrar para esse paciente que existe também as possibilidades também tanto do esporte de alto rendimento, mas também esporte para inclusão, né? Para qualidade de vida, né? Porque não precisa ser um atleta paralímpico, mas pode, através do esporte, ter uma condição de viver melhor, né? Isso, manter a atividade física focada para a saúde, né? Poxa, bem bacana mesmo. Como que você está vendo esse movimento paralímpico, né, Murilo? Agora com mais espaço na mídia, né, uma maior divulgação, ainda falta, claro, patrocínio, apoio, a gente sabe que financeiramente é difícil, não é fácil. Tem um centro de excelência ali na Imigrantes, que já tive a oportunidade de conhecer, né? O presidente Misael, eu tive a oportunidade de ser meu ouvinte, né, quando eu trabalhava na Jovem Pan, e hoje é o presidente do Comitê Paralímpico, e vem fazendo um trabalho, não só ele, o Anderson também fazia, o Parsons fazia também esse trabalho, hoje está no Comitê Internacional, Paralímpico Internacional, mas como que você vê esse movimento, como que você está observando essa divulgação maior, uma observação maior, e quebrando tabus, né, em relação ao linguajar, à fala, ao coitadismo, né, coitadinho, não, mostrando realmente que é um atleta, treina, busca resultado, é referência, né, o Brasil mais uma vez ficando entre os top 10 aí de medalhas, né, os 10 primeiros em número de medalhas, conquistas, faz bonito, né, o esporte paralímpico brasileiro nos Jogos Paralímpicos. Queria falar um pouquinho no finalzinho já do nosso programa. Eu acredito que assim, os próprios resultados, né, dos atletas acabam divulgando, né, essa modalidade e o desporto paralímpico no Brasil com o próprio resultado. Então, a gente brinca que assim, tem ainda uma frase que a gente usa que quando começa os Paralímpicos, né, a gente fala que aqui é medalha todo dia. E realmente é mesmo, verdade. É medalha todo dia, né? É literalmente medalha todo dia. Então, o próprio resultado deles acaba apresentando um pouquinho e divulgando mais, né? E por conta das mídias sociais, então todo atleta hoje tem a sua mídia social, ele mesmo acaba repercutindo mais, divulgando mais, as pessoas acabam conhecendo mais sobre o esporte paralímpico e com isso os espaços os espaços acabam se abrindo, as portas acabam se abrindo, né? O Comitê Brasileiro também acabou apoiando desde do presidente Andro, né? E agora com o presidente Misael. Então, assim, um apoio total aos atletas. Então, nessa fase de pandemia, foi fechado o Centro Paralímpico da Imigrante, então só atendeu o pessoal que estava no caminho de Tóquio. Então, a gente não teve problema de atleta ficar, né? A gente teve 2 casos de atletas, né? Um de atleta e um da comissão técnica. Então, assim, o resultado foi espetacular. Então, a gente tem um departamento de saúde lá que trabalha com excelência. Os atletas que estavam recebendo as suas bolsas continuaram recebendo as suas bolsas. Então, o apoio dos patrocinadores da Caixa, da Petrobras, então, assim, fazem muita diferença para os atletas. E, assim, o comitê pagou uma premiação, que foi a maior premiação paga até hoje por medalha, né? Então, a gente brinca e falou, pô, então, chegando próximo de um jogador de futebol que ganha por mês, eles conseguiram receber aí, né, um valor bem interessante em relação à medalha. Então, isso daí ajuda o atleta a querer mais, a se empenhar mais e aí, consequentemente, as portas vão se abrindo com os resultados, né? Murilo, poxa, é um prazer falar com você agora pessoalmente, você foi muito gentil, me ajudando ali com os boletins. Boa sorte. Parabéns pelo trabalho, porque você faz parte dessa engrenagem que vem fazendo agora sucesso, está aparecendo. Já fazia sucesso, mas sem o olhar do público, e agora vem mostrando realmente toda essa competência. Boa sorte para você. Obrigado.
Até a próxima. Valeu, agradecendo o Murilo Espina, fisioterapeuta, professor de educação física, ligado ao Comitê Paralímpico Brasileiro e também é ligado ao levantamento de peso paralímpico, participando do programa Bola Não Para, que volta semana que vem com mais um convidado inédito para você. Até a próxima!